As pessoas no passado comiam alimentos integrais. Vocês sabem o que é isso? Já ouviu falar? Seus avós conheciam. E eles comiam lá na roça. Hoje nós comemos que tipo de alimento? Refinado. Daqui a pouco vocês vão saber o que quer dizer essa palavra refinado, tá? Quando na roça os nossos avós comiam os alimentos integrais, lhes era possível fazer quantas refeições ao dia? 3. Na roça não era de jejum, ou café da manhã, almoço e jantar? Sim. Tinha pessoas obesas? Não. Eles aguentavam trabalhar no cabo da enxada, no pesado? Sim ou não? Sim. Qual a diferença hoje? A gente trabalha no tecladinho, no computador e tem que comer cada hora, a cada 2 horas, a cada 3 horas. Dentro da recomendação que eu recebi na faculdade, é que as pessoas deveriam comer em torno de intervalo máximo de 3 horas. 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 6 da tarde, 9 da noite. 3 horas. Deveria se distribuir as calorias da seguinte maneira: 15% das calorias no de jejum, 5% na parte da manhã, ainda no lanche da manhã, 30% no almoço, 15% no lanche da tarde, 30% no jantar e mais 5% na ceia. 20% de manhã, 45% na parte da tarde e 35% na parte da noite. Só que tem um ditado antigo que diz assim: de manhã comer como um rei, no almoço como um príncipe e à noite como um mendigo. Se você olha o novo esquema que foi apresentado, 20, 45, 35, não está batendo muito com isso. O nosso metabolismo desacelera muito no período noturno. Tem uma pesquisa que foi feita na USP, onde eles têm um setor que trabalha justamente com mitos, com ditos populares, e um dos mitos ou dito popular que foi investigado foi esse. Pegaram um grupo de alunos, ali da faixa etária de 17 até 23 anos. Esses alunos ficaram o dia inteiro dentro de uma sala, usando uma máscara, onde ele respirava e, por troca gasosa, a máquina ia determinando qual foi o gasto calórico dele por hora na parte da manhã, da tarde e da noite. Na parte da manhã, os alunos gastaram, em média, 270 calorias por hora, o que quer dizer que das 8 horas até o meio-dia, o nosso gasto, ou deles, foi de 1.080 calorias. Na parte da tarde, eles já gastaram 170, tiveram uma redução de 100 calorias por hora. E à noite, eles gastaram menos de 70 calorias por hora. Se o nosso metabolismo desacelera ao longo do dia, automaticamente fica claro para mim de que a quantidade de calorias que eu devo ingerir deve acompanhar o meu metabolismo, colocando maior quantidade de calorias no de jejum e a menor quantidade de calorias no jantar. O que aconteceu nos Estados Unidos e hoje tem acontecido no Brasil para que as pessoas ganhem peso? Saímos de casa correndo e não tomamos o de jejum. Quando chega a noite, chegamos com uma fome devastadora. A fome do pé da mesa. Sabe o que é isso? Que se deixar, você come até o pé da mesa, de tanta fome. As pessoas chegam desse jeito à noite. Comem grande volume de calorias no horário que o corpo gasta pouco. Nesse momento, você está mandando a seguinte mensagem para o teu corpo: faz estoque. E ele faz, com eficiência. Ele é um trabalhador exímio para a produção de gordura corporal. Quer emagrecer? Coma muito de manhã, coma bem no almoço. Mais ou menos, muito pouco à noite. Esse esquema funciona. Aí vocês falam assim: puxa, mas eu estudo à noite, e agora como é que eu faço? Tem que tentar se organizar para as calorias, de uma forma ou de outra, vir decrescendo ao longo do dia. A única forma de vocês conseguirem fazer isso é comendo alimentos integrais, para que vocês não tenham fome a toda hora. Senão, a todo tempo nós temos que comer. Eu sou nutricionista, mas eu vou contra essa teoria de comer a cada 3 horas. Não só eu, como alguns outros nutricionistas e alguns médicos já entenderam de que esse esquema é uma forma de tampar sol com peneira. E nós não devemos tampar sol com peneira. Como profissionais da saúde, nós temos uma responsabilidade perante as pessoas que nos procuram. Eu não tenho trabalhado mais com refeições a cada 3 horas com meus pacientes. Hoje, o meu paciente diabético, ele come 3 vezes ao dia. Um bom de jejum, um bom almoço e um jantar meio capenga. Quais os resultados? Alguns bons. Tive uma paciente recentemente, diabética tipo 2, 12 anos usando insulina. Deixou de usar insulina. Não porque morreu, mas porque melhorou a tal ponto quando deixou o corpo dela ter tempo de repouso, coisa que ele não estava tendo. O corpo dela reagiu e hoje ela não usa mais insulina. A época que eu morei em São Paulo, eu tive uma pessoa que assistiu uma palestra minha e mudou. E falou: eu vou comer esse negócio de
alimento integral 3 vezes ao dia. Diabético, hipertenso, obeso. O encontrei faz uns 3 meses, 15 anos usando insulina. Não usa mais insulina. Então, nós precisamos dar chance para o nosso corpo mostrar o que ele é capaz de fazer por nós. Nós vamos falar mais sobre isso daí. No passado havia poucos resíduos químicos, hoje existem muitos. Os alimentos estão vindo com uma grande carga de resíduos químicos, isso não é nada bom para a nossa saúde. No passado as pessoas cuidavam do meio ambiente, hoje nós destruímos o meio ambiente, e isso tem gerado muitos problemas para nós. Os biólogos estudam genética, Mendel. E quando eles estudam genética, eles encontram duas coisas, uma coisa que é chamada genótipo e uma coisa que é chamada fenótipo. O que é genótipo? Genótipo é a carga genética que eu carrego, que eu herdei de quem? Dos meus pais. O que é fenótipo? Fenótipo é uma característica que tem uma influência o quê? Do meio. Fenótipo nada mais é do que a expressão do genótipo. Fenótipo nada mais é do que expressão de fenótipo. Se o meu pai é diabético, e ele é, eu vou ser diabético, sim ou não? Depende. Eu tenho probabilidade, mas eu não estou predestinado a ser diabético. Tudo vai depender do quê? Se o fenótipo, se o ambiente vai permitir que essa doença se manifeste ou não. Eu tenho um paciente que, quando começamos a conversar, ele disse assim: eu sou hipertenso, e eu tenho hipertensão porque minha família toda tem hipertensão. Meu pai tem, minha mãe tem, meus irmãos têm, meu tio tem, né? Todo mundo na minha família tem hipertensão. Minha hipertensão é genética. Falei, que triste. Azar seu ter nascido nessa família, né? Continuamos conversando e eu fui apresentando prováveis causas da hipertensão para ele. Ao apresentar prováveis causas da hipertensão para ele, chegou uma parte da consulta que ele fez o seguinte: ele bateu na mesa e falou, tá bom, já chega. E eu me assustei, porque geralmente quem faz isso sou eu, não os pacientes fazem comigo, né? Quem tem que dar bronca sou eu, não tenho que levar bronca do paciente. Eu arregalei o olho e falei, que foi? Ele disse assim, tá bom, já entendi, você já me convenceu, minha hipertensão realmente é genética, eu herdei todos os maus hábitos da minha família. Caiu a ficha dele de que genótipo é diferente de fenótipo. Ele tinha um fenótipo que permitiu que aquela doença se manifestasse. Talvez, se ele vivesse um estilo de vida diferenciado, aquilo não teria aparecido. Um outro exemplo. Quando eu trabalhei em São Paulo, fiquei por 2 anos coordenando um curso de técnico em nutrição, mas trabalhando também no spa em São Paulo. E ao trabalhar nesse spa, eu tive uma experiência interessante com um rapaz chamado Fábio. O Fábio chegou no spa, diabético, obeso, tinha acabado de parar de fumar, né? E bebia bebida alcoólica, sedentário, dormia tarde, bancário, né? Bancário já viu. Isso daí é um fator de estresse muito grande, né? Mexer com o dinheiro dos outros, né? Porque quando você mexe com o seu é até prazeroso, mas só com o dos outros, depois no fim do dia chegar só um pouquinho para você, é terrível, né? Então, vida de bancário não é uma coisa muito fácil. O Fábio chegou, poucos dias depois que ele estava ali, ele teve uma crise de hipoglicemia. Diabético tem crise de hipoglicemia, sim ou não? Não. Ué, diabético tem dificuldade de controlar a glicemia, como é que ele vai ter hipoglicemia se ele é diabético? Quem tem hipoglicemia somos eu e você que não somos diabético. Diabético não pode ter hipoglicemia, se tiver tem alguma coisa muito errada acontecendo. Então o Fábio, com 3 dias no spa, ele teve uma crise de hipoglicemia, a glicemia dele caiu para 47. E quando ele chegou, ele falou, estou com pressão baixa, estou passando mal. Eu verifiquei a pressão, estava normal. Eu falei, não, Fábio, você está com hipoglicemia. Ele falou, como hipoglicemia? Eu sou diabético, minha glicose está acordando 195 no dia, eu medi hoje. E eu falei, mas você está com hipoglicemia. Pegamos o aparelhinho, verificamos, 47. Ele falou, como é que pode? Eu falei, porque você não é diabético. Você vive como diabético, mas você não é diabético. Ele ficou todo o restante dos dias no spa, e eu pedi para ele suspender o uso do medicamento e só tratar com aquele estilo de vida que a gente levava no spa. Dormir cedo, fazer atividade física, alimentação integral, somente 3 vezes ao dia. Esse era o esquema do spa. Muita atividade física. Caminhada de manhã, depois aula de hidroginástica localizada à tarde, mais outra aula de hidro. Isso segunda, quarta e sexta. Terças e quintas, eles tinham caminhada de manhã e aula de hidro, depois um circuito de massagens, coisa ruim, né? Depois, no domingo, repetia o mesmo esquema de terça e quinta. Tinha bastante atividade física, dormia cedo, diminuía a taxa de estresse, comia alimento integral, comia pouco, né? Tem que emagrecer, foi lá para emagrecer, então tem que comer pouco, não tem jeito. Ele ficou todos os demais dias no spa sem ter que usar o medicamento. Quando ele saiu do spa, eu disse para ele assim, Fábio, você não é diabético, põe isso na sua cabeça.
Coloque em prática o que você aprendeu aqui e você nunca mais vai ter que voltar a usar o exame, o medicamento. Pode continuar fazendo seus exames que você vai ver que nunca mais vai usar medicamento. 3 meses depois, me lembrei do Fábio e resolvi mandar um e-mail para ele. Quando eu mandei um e-mail, recebi a resposta. Ele dizendo assim: continuei emagrecendo, tive que fazer mais alguns furos no cinto, estava muito feio, troquei, estou com um cinto novo, já emagreci tantos quilos. Eu falei, nossa, muito bom. A frase de baixo: a vida está muito corrida e tal, não estou conseguindo fazer exercício. Eu tinha certeza da próxima, voltei a usar medicamentos. Sabia que era isso. E estava escrito lá: então, a glicemia começou a subir de novo e eu voltei a usar medicamentos. Fábio é diabético, sim ou não? Não, mas escolheu viver como diabético. Então, o estilo de vida nosso nos permite viver como pessoas sadias, num mundo de doentes. Mas precisa viver.